Olá pessoal, aqui é o Jorge Eusébio e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre Python. Tá? Na aula passada a gente viu um pouco sobre como era que o Python funcionava, né? Vimos o modo script, o modo interativo e nesse vídeo agora, ou seja, na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre os tipos de dados que o Python suporta e sobre variáveis, tá ok? Como a gente declarar variáveis, tá bom? E eu vou começar falando sobre os tipos de dados que o Python ele possui, certo? Eu já estou aqui com o meu CMD aberto, eu vou dar aqui um Python 3 novamente para utilizar o modo interativo, tá? E o seguinte, no vídeo passado eu dei um print na seguinte mensagem: olá, bem-vindo à nossa primeira aula, tá? E ele imprimia essa mensagem. É o seguinte, isso que está entre parênteses é o primeiro tipo de dado que a gente vai falar que o Python possui, tá ok? Esse tipo de dado ele é um tipo de dado chamado de string, tá certo? Uma string é uma cadeia de caracteres, ou seja, é um conjunto de caracteres, tá? E a gente pode confirmar isso. Agora eu vou trazer uma nova função, que até então a gente só conhecia a função print, certo? Vou trazer uma nova função que é a função type, tá ok? E essa função type, ela me diz qual é o tipo de dado que uma variável ou que o dado possui, que o dado não, perdão, que o valor possui, tá? A gente chama essa frase que está entre parênteses aí de um valor que está sendo passado, tá? Então é o seguinte, eu vou pegar aqui novamente e vou substituir o print por type. E quando eu dou um enter, aparece class str, ou seja, isso está me dizendo que essa frase que foi impressa, né, ou seja, essa frase aí que está entre duas, entre, entre aspas simples, perdão, ela pertence à classe das strings, tá? Então, o tipo de dado dela é um string. Então, primeiro tipo de dado visto, vamos lá, vamos para o segundo. Eu lembro também que eu fiz o seguinte tipo de operação. Eu imprimi print 2 mais 3. Ele me deu como resultado 5, tá? Eu vou novamente trocar aqui o print por type e ele me dá como resultado o tipo de dado que eu estou utilizando aí. No caso, ele está me dizendo aí class int, ou seja, que são inteiros. Para quem ainda lembra, né, das aulas de matemática, a gente tinha um conjunto numérico dos números inteiros e como a gente pode observar aí o 2, tanto o 2 como o 3 e o 5 são números inteiros, tá? Então a única coisa que o Python está me dizendo, que ele está retornando para mim, é que esses valores são inteiros. No caso, o que ele está me retornando é que o 5 é um número inteiro, tá? Ele não está avaliando o 2, ele não está avaliando o 3, ele está avaliando a soma 2 mais 3. Porém, eu posso fazer type 2, ele continua me dando inteiro. Posso fazer type 3, ele vai continuar me dando inteiro, tá? Então, essa também esse também é um tipo de dado do Python, tá? Então nós já temos aí string, nós temos os inteiros, tá? Eu vou apresentar para vocês agora o tipo de dados de
ponto flutuante ou float, tá? Que são os números decimais, tá bom? Então, por exemplo, o número 2.5, só lembrando que aqui o Python, o número 2,5 ou 2,5, eu tenho que substituir a vírgula por ponto, tá ok? Quando eu dou um Enter aqui, ele me retorna que esse tipo de dado, ele é chamado de float. A gente fala que é um número de ponto flutuante, tá ok? Então, números decimais são classificados como float, tá ok? Então, strings inteiros float, né, o ponto flutuante. O próximo, e que eu acho bastante interessante, que o Python trabalha, é o de números complexos, como por exemplo 2 mais 3j, tá? Para quem lembra também das aulas de matemática, né, dos números complexos, o Python ele trabalha com números complexos, tá ok? Os números complexos eles possuem esse formato aqui, a parte inteira, tá, ou parte real, mais a parte imaginária, certo? Onde eu tenho aqui o 2 e o 3 como os coeficientes, o coeficiente real e o coeficiente imaginário, tá bom? E o j para acompanhar a parte imaginária. Fora isso, o Python ele também possui o que a gente chama de valores booleanos, tá? Ou tipo booleano, que são os valores verdadeiros ou falso, tá bom? Então é o seguinte, dando aqui um type em true, que significa verdadeiro, ele me retorna como bool, tá? De booleano. E dando um type em false, que também é um booleano, tá? Os booleanos eles são valores verdadeiros ou falso, que é para analisar sentenças lógicas. Quando eu dou aqui um enter, ele também me retorna false como sendo um booleano. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que tanto true como false são duas palavras reservadas na linguagem Python, tá? Assim como essas outras palavrinhas que eu coloquei, que foram aparecendo aqui para vocês: bool, complex, float, int, str. E o que significa isso, George? O que significa dizer que essa palavra é uma palavrinha reservada? É que, primeiro de tudo, você não pode utilizar ela como nome de uma variável, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Eu não posso declarar uma variável utilizando esse nome. E segundo, eu não posso escrever ela errada. Tá? Ela tem que ser escrita do jeitinho que está aí. Tá? Então, por exemplo, se eu desse um type true com T minúsculo, olha o que vai acontecer. Aparecer aqui um traceback, tá? Que é como se o sistema estivesse me retornando um erro, em que na linha 1, tá? O nome true is not defined, ou seja, true não é definido. Eu nem criei uma variável com o nome true com o T minúsculo e a, a, a palavra reservada para verificar verdadeiro em booleano não está definida dessa forma. Tá? É tanto que ele até me dá a sugestão logo em seguida. Ó, Did you mean true com T maiúsculo? Tá, ok? O mesmo ocorreria se eu digitasse false minúsculo.
tá? Ele me aponta o erro, diz que false não está definido e me pergunta se eu quis dizer false com F maiúsculo, tá? Agora, trabalhando com variáveis, tá? O que é uma variável? Como o próprio nome já está dizendo, uma variável é algo que muda, tá? Então, quando a gente está trabalhando em Python, eu vou dar só uma limpada aqui. Opa, perdão. Deixa eu sair aqui do modo interativo, dar uma limpada e entrar no modo interativo de novo. Quando a gente está trabalhando com códigos, em qualquer linguagem que seja, é interessante a gente armazenar valores em algum local, tá? E esse local vai ser em espaços de memória, para que o nosso programa ele execute as informações e vá salvando aqueles valores, vá salvando aqueles dados, tá ok? E esse local são as memórias não. Esse local vai ser as variáveis que a gente vai distribuir ao longo do nosso programa, tá ok? Em Python, a declaração de uma variável é bastante simples. Basta você declarar o nome da variável, dar um espaço, tá? Um igual, colocar um igual, que esse igual ele vai representar o símbolo de atribuição de valor e digitar aqui o valor que a variável vai possuir, tá ok? Uma coisa interessante é que o Python ele já faz uma tipagem automática. Como assim, Jorge? Uma tipagem automática? É que em outras linguagens de programação, como o C++ e como o Java, por exemplo, você precisa, antes do nome da variável, dizer de que tipo ela é. Se ela é um inteiro, se ela é um string, se ela é um booleano, tá? O Python não. Você só precisa digitar o nome da variável, colocar o igualzinho e na sequência o valor. Porque a partir daí, ele sozinho vai verificar se o valor que você atribuiu é um valor inteiro, se é um valor float, se é um string, se é um booleano, se é um complexo, tá ok? Ele já faz isso para você. E antes de começar a trabalhar com atribuição de valores para variáveis, eu quero chamar a atenção para a maneira a qual eu escrevi nome da variável, tá? Porque é uma convenção do Python e que a gente chama de uma boa prática quando a gente está declarando a variável. As variáveis do Python, elas seguem a norma do snake case, que seria o quê? Eu escrevo o nome da variável, tá? Se ela for composta por mais de uma palavra, se fosse só variável, estaria ok, tá? Eu escreveria toda ela em letras minúsculas, tá ok? E ela ficaria bonitinha assim. Porém, como no caso em que eu coloquei nome da variável, ela tem mais de uma letra, então eu escrevo a primeira, mais de uma letra não, desculpa, mais de uma palavra. Eu escrevo a primeira palavra, não coloco espaço, tá? Porque senão vai dar erro no seu código. O espaço ele é preenchido por um underline, ou underscore, né? Escrevo a segunda palavra, outro underline, e escrevo a próxima palavra, tá ok? Aqui eu não vou colocar nome da variável, eu vou chamar de minha primeira variável. Então ficaria minha, underline, primeira, underline, variável. Aí vamos lá. Para armazenar
um valor aqui dentro, como eu falei, é bastante simples. É só você digitar o valor da variável. O que eu vou fazer? Eu vou armazenar primeiro uma string, tá? Eu vou armazenar a string, olá. Dou um enter. Se não apareceu nada, perdão, isso significa que deu tudo certo. A minha variável foi criada, o valor foi armazenado nela e a memória tem um espaço de memória reservado para ela com esse valor lá guardadinho, tá? Então eu posso até checar se ela tá ok. Vou colocar aqui minha primeira variável. Quando eu dou enter, então o print ele revela o valor que a minha primeira variável possui, tá ok? E vamos só checar. Como eu armazenei uma string nela, vamos utilizar o type que a gente estava utilizando agora há pouco para saber se ele condiz com a verdade, né? Se é realmente uma string. Então, ó, vou colocar type minha primeira, opa, primeira variável. Então, quando eu dou enter, aparece aí class str, me revelando que quando eu armazenei um string, eu estou de fato com um string na minha primeira variável. E agora, pessoal, é que vem a parte interessante de ser variável. O porquê que se chama de variável, tá? Como eu falei para vocês, o próprio nome já revela, é que o valor muda, ele pode ser alterado, tá bom? Então, ó, eu posso aqui alterar a minha primeira variável colocando um valor inteiro aqui. Vou colocar 32, tá ok? Aí agora vamos lá, eu vou dar um print em minha primeira variável. E eu já não tenho mais o lá. Percebam que agora, como o valor foi impresso o número 32, tá ok? E quando eu dou um type em minha primeira variável, a gente percebe agora que a gente tem uma variável inteira, tá ok? Então, pessoal, para o vídeo de hoje é só, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, dê uma curtida aí, comenta, compartilha com a galera. E até a próxima. Tchau, tchau.